Os caras E... mutilavam, então, a música. Hã? Os caras mutilavam. Mutilava bastante, Então assim. ficava, E daí, ficava desleal, né? é, Se ouvia uma banda americana tocando e depois isso, vocês. nossa, cara, É, a pessoa não sabia gravar rock aqui ainda, não tinha muito essa coisa, ou mesmo sabendo, tirava. A gente teve vezes que a rádio pediu para a gente tirar a guitarra. tirar mesmo. Tirar, olha, e já era anos 90 já, aquela nada a declarar, eu não tenho Sei. nada para dizer, não sei o quê. Cara, essa gravação tá muito pesada, dá para você amenizar, não sei o quê. Caramba, cara. É conversa E também, saiu né? um compacto, então, com qual música? Inútil e Mim Quer Tocar. Tá. As duas tocaram um pouquinho. Então, essas seriam as músicas de trabalho que vocês começariam. Isso. E como que foi a Foi, aceitação no começo? pois é, foi meio ruim. Ah, é? Tocou com pouco e teve muito sucesso com a crítica. É? Porque mas era um negócio underground e tal, né? Crítica Mas social. para vender também tinha um erro estratégico, porque era um compacto. Compacto era uma coisa que era vendido mais, sei lá, para outros tipos de música. Enfim, mas foi o que quebrou, né? Rompeu a E, barreira ali primeiro, né? mas vocês tinham um contrato de lançar um compacto, mas já o LP também, ou Não, não? Ah, não? não, era Era tipo, vamos apostar e se der certo. isso, é. Daí Caramba. depois fizemos um Com o segundo cu na mão, vocês compacto, ficavam, tipo, foi, tem que dar certo isso. tem que dar certo, é. E a gente ficou preocupado, mas o André Midani, que é também outro cara genial, Que era o quê? ele era o diretor da Warner Tá. e ele viu, não só no ultraje, mas no movimento que estava acontecendo. Acontecia o seguinte na época com a música: medalhões da MPB, todos consagrados, então eles cobravam para gravar, eles queriam gravar nos Estados Unidos, Adiantamento, talvez. adiantamento, Alto. ganhar, eu quero um Ford Galaxy para eu renovar o contrato, e para eu gravar eu preciso de uma orquestra, Sei. então era Era muito caro. muito caro, né? E a Warner estava meio caindo. E de repente ela viu um monte de gente que não só não cobrava, como estava quase pagando para para Pra colocar o gravar, disco, né? né? É. E já tinha público, entendeu? É. E era o que estava acontecendo. Ele catou, saiu, né? Ele Ele contratou o apostou. Traje, o Ira, o Magazine, o Azul 29, o Agentes e os Titãs, né? E todo mundo lançou compacto. Tá. Os Titãs lançaram um long play porque eram 9 compositores, na época eram 9. Pra escolher. E eles queriam, porra, só se for assim e tal. Tá. A gente tentou dar esse golpe depois. É, foi um golpe. É que a gente. Nós somos 9 compositores. Não É. dá. Pô, Não, gostei. mas sério, eu cheguei pro André Midani, falei, blefei, né? A gente gravou um compacto, o Inútil, depois gravamos Eu Me Amo e Rebelde Sem Causa. O Rebelde Sem Causa estourou legal. Eu falei, a gente já estamos aí com. É. Já tem outras gravadoras interessadas na gente, sabe como é? Tal. Trocou, né? Daí ele falou, bom, se vocês quiserem, eu libero vocês. Eu, não, Também não é bem assim. É. pode deixar, a gente. Mas daí acabamos lançando o long play, foi um Quanto tempo puta de depois um do arraso. compacto, mais ou menos? Um ano. Um ano? A gente gravou 83 o Inútil, 84 o Eu Me Amo, Tá. 85 só que saiu o long play. Caramba. E então o que a gente fez? No primeiro, Aquela capinha, aquele desenho, tudo já. aquele desenho foi do Regis, né? É. Do Nós Vamos Invadir Sua É. Praia, né? Porque eu tinha, a gente fez uma eleição no Rádio Clube, que era uma danceteria, que, né, todo mundo estava querendo votar em alguma coisa, tá? A gente fez uma eleição, escolham as músicas que vocês gostam mais da gente. Ah, Daí então de escolheram quantas? as músicas de umas 20, que a Tá. gente tinha 25, acho. Escolheram os melhores, né? Escolheram, nós pegamos as melhores. Ainda não tinha Ciúme, não tinha Nós Vamos Invadir Sua Praia, e não tinha uma outra, Se Você Sabia, que não fez muito sucesso. Tá. Mas quando a gente foi gravar, né, a gente, porra, será que a gente arrisca? Vamos botar Nós Vamos Invadir Sua Praia? Será que os carioca vão achar engraçado ou vão ficar puto?
Porque era muito isso. O Rio de Janeiro era o centro Eu da sei, coisa. onde estava acontecendo A tudo. Globo, a É. Rádio E Fluminense, os paulistas estavam tentando estão ganhar tentando entrar dar lá uma para mordidinha. sair É. pro Brasil, E né? tinha também o sentido também do cara da capital que vai pra praia, ou que vai Isso, sujar. e também o cara do subúrbio que vai invadir a Exatamente. praia Eu e acho que tal. pegou muito por isso também, né? Pois é, pegou um monte de coisa. Mas a gente, vamos arriscar? Tá, vamos, não sei o quê, né? E daí fizemos esse disco. Mas por que você perguntou o negócio da capa? Não, porque a capa eu achei que Não, tem daí uma marca muito. foi. Depois Ela que a gente combinava pensou com o na disco. capa, a É, gente falou pro Regis, ó, a gente queria tipo isso, o periscópio, tipo aqueles filmes de guerra, o sei. periscópio chegando, invadindo a praia e tal, né? Meu irmão que desenha e tal. Daí foi aquela capa. E foi um sucesso Cara, estrondoso na época. quantas músicas emplacaram daquele disco? Foi muita Foram coisa. 9 músicas emplacaram, das 11. Isso é muita coisa, né, não, cara? A parada de sucesso na época tinha 3, 4 músicas da gente, sabe? Uma em primeiro, uma em segundo, outra em quinto. Caramba, Foi, cara. chegaram a falar em Ultraje Mania e tal. É. Mas a gente mesmo, uma hora a gente falou, né? Principalmente o Leospe e eu, a gente conversava muito. Meu, daqui a pouco ninguém vai aguentar, gente. De tanto que tá, Tá tá tocando, saturando, vai né? saturar, Então vamos dar uma sumida. Sério? Fizemos o contrário do que normalmente se É. faz. Sucesso já, É, pô, vamos empurrar outra coisa pode já. crer. Mas Sério? funcionou super, porque a gente quebrou um tabu também da época que era o artista estourar o primeiro disco e o segundo É, fracasso total. exatamente. Porque, sei lá, de repente é muita expectativa, não É. tem. Então acontecia muito isso. E a gente conseguiu estourar o Sexo também, que foi o nosso segundo disco. Então vamos lá, do primeiro que estouraram, Nós Vamos Invadir Sua Praia, Ciúme, Zoraide, Mim Zoraide, Quer Mim Tocar, Quer Tocar. Rebelde Sem Causa, Caramba, é Eu muita Me coisa. Eu Amo, Me Amo. Independente Futebol Clube. Porra, Independente Futebol Clube, cara, a gente cantava essa música direto, velho. Não me lembro ainda, tem Eu mais não sou duas seu. ainda. Você não sabe o que é isso, cara. Você não sabe o que é isso. Era a música da molecada solteira que não pegava a mulher, tá? Não vivi. Você não viveu isso, cara. Pode crer. Roger, você não tem ideia de como eu escutei esse disco. É mesmo? Como eu Que escutei legal. esse disco. Pode crer. LPzão mesmo. Pô, que legal. Aham. Oh, que legal. Pô, 9 músicas. É tipo Thriller do Michael Não, o Thriller Jackson. estourou 5. É. Se fosse equivalente, a gente vendesse Vocês tanto venderam quanto aqui. desse primeiro? Pois é, oficialmente no primeiro ano, 420 mil cópias. Mas a gente desconfia que foi muito mais, porque a gente fez um contrato, a gente tinha um contratinho do compacto. Tá. Quando a gente foi renovar, quando os caras viram, pô, aí tem coisa, aí por conselho do Frejá, o Frejá falou, não, Barão. pede uma viagem sabe, se vocês, tipo, se conseguir disco de ouro, pede uma viagem para Nova York. Pra gravar ou só pro. Não, como prêmio, Como prêmio, tá. entendeu? Daí falou, legal, vamos então a cada 100 mil cópias uma viagem para Nova York. Tá. Caramba, porra. Não, 100 mil era disco de ouro, 250 mil era platina. Tá. Então a gente fez a cada, se fosse 100 mil ganhava uma, 250 mil ganhava outra, 500 mil ganhava outra. Tá. E daí eu acho que os caras, peraí, chega. Não sabe? vai chegar. Porque o Maurício, depois que saiu do Ultraje, ele foi ser representante de vender disco e tal. Sei. E ele vendia assim para, tipo, pro Carrefour. E ele falou que, pô, só pro Carrefour já tinha sido 500 mil e tal, Não, cara, todo mundo tinha esse disco, não é possível, cara. Pois não é eu acho que foi possível. muito bem. Não, e ele foi reeditado, depois saiu em CD, cassete, o cara. Exatamente. Então deve ter sido muito mais. Mas, enfim. Vocês ganhavam por cópia. O dinheiro que a gente ganha por disco era muito pouco. Porque era. É tipo livro, né? Tipo, é 10%. Cara, é muito pouco. 10% isso é o direito artístico, chama. Tá. Direito por você ter gravado o disco e tal. Então, 10% dividido pelos 4 da banda é 2,5%. E na época tinha uma inflação galopante, eles só pagavam no trimestre depois do primeiro trimestre, quer dizer, já vinha com um atraso de 5 meses. O que a gente ganhava é fazer show, né? Porque a divulgação do disco e fazer show. Então, eu ganho até hoje. O direito artístico, o direito autoral é melhor.
E eu ganho até hoje um bom dinheiro. O autoral seria você escreveu a Eu música, escrevi a música. isso é pra sempre. É minha para Ou sempre. tem É. aquele negócio de Isso. 75 anos, que né, não Tem. cai? Tem? Tem, depois de 100 anos, eu acho. Ah, sei é? lá. Não sei se 75 anos, 100 anos. É que o Walt Disney, por exemplo, vai perder os direitos do Mickey daqui a 3 anos. Ou é primeiro filho? Não tem isso não, né? Não, É só você. 75 Não, eu anos. passo para os filhos, sim. Passa? Se Ah, for tá. antes dos 75 anos, mas eu vou viver mais de 100 anos, então. Amém, eu também quero viver aí. Mas bem, né? Viver bem. Também não Viver bem, adianta viver viver 100 bem, anos e tudo. Espero que a medicina Porque, evolua aí pois, com tá próteses, evoluindo né? aí, né? Exatamente. Cara, mas que enfim, legal então, o essa direito época. autoral eu ganho até hoje, porque cada vez que toca eu É. ganho, em qualquer lugar. Mesmo Spotify, todas as Spotify, plataformas. No Spotify, a gente teve esse mês, acabei de ver hoje, o mês de agosto, foram acho que 420 mil plays. De repente é pouco, mas, sabe, de músicas que a gente fez há 40 anos. Exatamente, cara. É um arquivo, né? É. Cara, que doido. Então, E você tá nessa história do rock nacional, da música. aham. E é engraçado porque eu tô confundindo um pouco quem veio primeiro, como foi. Ah. Então você falou que já tinha Paralamas, Legião já tinha? Não, quem tinha. Não, Eles estavam fazendo sucesso já ou era foi todo tudo meio mundo mais junto? ou menos junto. É porque eu não lembro se você. Né? A Blitz estourou primeiro. É. A Blitz estourou primeiro. Gangue mas também, Gangue 90 é um a pouco. Gangue foi antes da Blitz ainda. Foi num festival da Shell, O sei Lobão, lá. o Lobão contou. Mas a gente já existia aqui. A gente começou em 81. Tá. Só que só souberam da gente em 83. O Legião e o Paralamas já tinham estourado antes ou não? Os Paralamas lançaram quase um pouquinho antes da gente, acho. Eles lançaram o. Passo do Lu e foi o primeiro? Não, lançaram também compacto, acho. Compacto Aquela também. dos Paralamas do Sucesso. Iam tocar na capital. Cara, era um momento muito legal pra música, Pode né? crer. Por que que você... Não, e a gente via, sabe, meu amigo, tocando na rádio, todo mundo era amigo. Sabe? Era uma turma? Era uma turma muito legal. O negócio começou a piorar foi quando o RPM entrou com aquele esquema industrial, capitalismo selvagem, entendeu? De muita competição, muita competição e tal. O RPM entra quando? Quanto tempo 86, 85 também, eu acho, né? Ah, é? 85, 86 eles chegaram, Mas, enfim, no começo era assim, sabe? Mas eles não faziam parte dessa turma, então, de vocês, era uma coisa à parte, Era uma coisa à parte, A primeira turma. A gente fazia reuniões na casa do Marcelo Fromer, dos Titãs, pra... Pô, o Marcelo Fromer, cara, tive uma relação muito legal com ele. Eu fiz uma história em quadrinho com ele. Cara. Fiz uma história de eu gostava muito dele. Mas a gente fazia reuniões lá, tinha as mercenárias também. Ah, é? Cara. As reuniões era para a gente combinar quanto a gente ia cobrar, para ninguém explorar a gente. Entendi. Ou, olha, vai abrir um bar aqui em tal lugar, sabe? A gente é uma espécie de um sindicatozinho, mas fuleiro, né? Sei. E quem frequentava essa coisa ainda não tinha RPM, não, né? Mas enfim, no Rio também tinha um grupinho deles que era o Léo, os Miquinhos, a Blitz, o Lobão. O Lulu também veio um pouco de antes, dos anos 70, né? E quem mais tinha lá no Rio? O Barão. O Barão Vermelho, é verdade. E o lance da televisão? Vocês começaram a ir pra televisão também? Depois de gravar. Daí a gente passou aí, chacrinha. A gente foi uma vez na televisão, sozinho, isso foi engraçado. Porque tinha um programa do Alberto Helena Júnior. Sei. E era um programa, acho que na Record. Ele é de esporte, não é? Ele é de esporte, mas ele tinha um programa que apresentava alguém. Eu não sei como pintou disso daí. Aí nós falamos, vamos lá tocar, entendeu? Podemos ir lá tocar? Falamos com alguém lá, pode vir.
Daí nós levamos aparelhagem, tudo, bateria, amplificadores e tal. Chegou lá, o cara falou, não, playback, né? Vamos É, fingir. a gente. Playback você dubla, né? Toca o disco e você dubla. Aí eu falei, não, mas nós não temos disco, né? Cara, Daí montamos, ele falou, então tudo bem, toca aí. Daí montamos tudo, tinha um microfone para voz e um para banda, assim, né? caramba. Essa foi a primeira vez que a gente foi para Deve ter sido TV. horrível o som de quem tava escutando. Provavelmente foi, então, Nossa. mas a gente ia atrás E era das só coisas. playback, né? Em todo lugar nessa época, não era? Era Eu lembro playback. das pessoas lá tocando com, sabe, não tinha nada ligado e tal. E daí a gente ia muito no Raul Gil, Bolinha, mas depois isso foi a gravadora que levava a gente. É. Isso Então, ajudava muito para venda? ajudava muito, É. para venda, né? E agora, o Fantástico passava um clipe por noite, às vezes É. dois. E é- Depois que a gente apareceu no Fantástico, sabe, no dia seguinte a gente estava conhecido, assim, de passar na rua, te vi no Qual clipe? Fantástico e tal. Vamos invadir sua praia? Qual Não foi a clipe? foi. É, Acho que foi, acho viu? que foi nas Zonas de Eu Praia. lembro É disso. verdade, é. Aquele do quartel, ele É. pulava de paraquedas, exatamente. Os outros, Inútil não teve clipe, Quem Quer Tocar não teve clipe. Mas a gente ia Era a no época que Chacrinha. era a época que a televisão tinha muita força, né, para Tinha, lançar, né, cara? e era legal. No Chacrinha, por exemplo, era a gente, o Sidney Magal, sei lá, o Trem da Alegria, Sei. sabe? Era O uma Martinho da mistura, Vila. ia tudo no Ia mesmo. tudo, e Cara, que eram os artistas, doideira. bacana, É. legal isso, sabe? Não tinha nenhuma Separação, né? separação, falavam muito tem, como é que chama, rivalidade do Rio e São Paulo, não Não tinha, tinha, não né? tinha. Isso tudo começou lá para 87, Quando começou a pintar mais começou. dinheiro. Provavelmente, mais dinheiro, menos espaço, eu sei lá, o mais ego, É, entendeu? Começou o nego, não, aqui nós somos primeiro, nós somos fodão, eu que sou, você que é. briga pra quem fecha Um o falar mal, show. quem abre o show, quem fecha o show, um falar mal do outro, besteirada. Foi meio, né? E a gente, todos nós éramos muito inocentes com relação ao mercado e tal. Vocês E o que poderiam que ter ganho aconteceu? muito mais, né? Do que. Podia ter durado muito mais. Nós fomos tocar uma vez no Carnaval na Bahia. A gente tava morrendo de medo porra, não tem nada a ver, É. sabe? Nós somos uns puta intruso aqui, sabe? Nós falamos pro cara, é trio elétrico, né? Eu falei, meu, a gente toca rock, né? E os caras, não, é assim mesmo, tá? Então vamos. Chegamos lá, passava pelos outros trios, todo mundo, pô, vocês são demais, pô, vocês são legais e tal. E os sertanejos Ah, faziam então isso. rolou de boa. Rolou, fizemos, Porra, que legal. sei lá, gente que gostava de rock, É. ficamos lá, né, no trio elétrico. Mas assim, Luiz Caldas passava, pô, bacana, bem-vindo, sabe? E eles lá, né, os baianos, um toca a música do outro, os sertanejos faziam É. isso, os roqueiros começaram a gente, por exemplo, quando conheceu o RPM, todo mundo, né? A gente conhecia o Deluxe, a gente era amigo do Deluxe. Ele falou que ele tinha uma banda, a gente, pô, legal, não sei o quê. Daí a gente começou a tocar as músicas dele. A gente já era famoso. Tá. Nós começamos a divulgar o trabalho deles, Ah, entendeu? é? No Brasil inteiro. A gente tocava Loiras Geladas. Ah, é, cara? Pô, não sabia disso. Os Paralamas, por exemplo, sempre tocaram inútil. O pessoal fala, Porra. foi por causa, vocês estouraram porque os Paralamas tocaram no Rock in Rio. Não, foi o contrário. Eles não tinham uma música política, nenhuma banda paulista tinha sido convidada para o Rock in Rio, isso Ah, tinha uma teve. É, coisa então teve uma. feia ali. É. E eles resolveram tocar e eu estava no palco. Porque eu era amigo dele, entendeu? Eu fui com eles, eu estava no palco. Ele podia ter me chamado, mas não chamou, sei lá por quê. E a gente fazia isso sempre. Todo mundo ia no show dos outros, então eu ia no show dos Paralamas, Pô, mas subia, por que não, tocava. não te chamou pra tocar junto, né? Você chegou a perguntar pra ele? Insegurança, talvez. Segurança, Eu talvez, cheguei a é. perguntar, mas enfim. Ele falou que estava nervoso, sabe? Só tinha aquele momento, mas não, enfim, sei lá.
Mas foda-se Pô, também. nem chamaram banda paulista aqui, porra, isso É, tava o Rock in acontecendo. Rio não chamou nenhuma banda. Mas isso era super normal. Eles tocavam música do Capital Inicial, a gente É, tocava música dos Paralamas, tocava Engenheiros música do. também, O Engenheiros chegou um pouco depois também, né? A turma do Rio Grande do Sul. do Rio Grande do Sul, de Minas, de Brasília também chegou um pouquinho depois, embora também fosse meio da Tá. mesma época. Teve uma festa de aniversário minha, que foi engraçado isso aí, que ninguém era famoso. E tava gente do Legião que eu não lembro quem era. Eu só lembro que rolou a fitinha. Olha, nós somos uma banda de Já Brasília. era a Legião, não Já era o era Aborto Legião. Elétrico, Não, né? não era Aborto É, Elétrico, era Legião. é. É, tinha gente do Voluntários da Pátria, que era outra banda, foi meio experimental que teve aí. É, Plebe Rude, Plebe Rude também era de Brasília, Brasília, né? é. Foi um pouco depois também. Mas a gente ia ver com interesse, sabe? Claro, Ia pô. ver, pô, o que que tá Quem que tá acontecendo? acontecendo? Oh, que Que banda tá legal. aparecendo? É. É, tinha E tinha uma aquela, coisa assim, de uma banda ser meio inspirada no The Police, a outra era um. Não tinha essa coisa? a gente tinha uma, a gente era um pouco diferente porque a gente vinha a gente tocava Beatles, a gente tocava música dos anos 50 com o peso dos anos 70, Tá. 50 e 60 com o peso dos 70, entendeu? E a gente ainda não tinha muito um conhecimento mesmo das bandas novas. Que eu sou mais ou menos 6 anos mais velho que o pessoal do Kid de Abelha, dos Ah, é? Paralamas. É, tem essa diferençazinha de idade aí. Então eles estavam conectados com o que tava É, então rolando. tinha muito. Essa banda é o New Order, essa banda é É, o The tinha isso. Police, essa banda é não sei Paralamas quem. era Police, Police, principalmente. o É. Legião era Era The Smiths, Cure, isso, É, Smith. Smith foi um pouquinho depois é. também. Mas enfim, mas a gente tinha interesse, saber o que o outro está fazendo, pô, que legal. Tinha como é que fala? Não é concorrência. Curiosidade. É uma curiosidade, mas assim, uma de competir, mas com competir. Competição saudável. Isso, competição saudável, de pô, os caras É, os caras fizeram estão. legal, vamos tentar fazer É, legal também, tá, entendeu? E quando pintava, não sei quem vai dar entrevista, olha, tem essas bandas aqui, meus amigos, são legais, entendi. sabe? Tinha muito essa camaradagem no começo, que depois nós mesmo cagamos, por ter essa inocência com relação ao mercado, cara, mastiga, É, e vem o entendeu? próximo, Vem o quero. próximo bagaço, o que que é agora? Ó, lambada, É, vamos lá, entendeu?